Olá, muito boa tarde a todas. Bora para mais uma live sobre relacionamentos. Hoje vamos falar como transformar nossas feridas, nossas dores, aqueles momentos que a gente tá lá no fundo do poço, transformar tudo isso em aprendizado. Como que, para não fugir desse fundo do poço, mas sim mergulhar nesse fundo do poço para que a gente possa sair de lá muito mais madura, muito mais fortalecida, com muito mais aprendizados. Então todas sejam muito bem-vindas, né? Tô só iniciando aqui e já peço para compartilhar, vamos chamar mais amigas, mais mulheres, porque hoje a live vai ser incrível. Eu quero ajudar vocês, né, que muitas vezes estão passando por algum momento desafiador, um término ou alguma coisa uma relação não resolvida, feridas emocionais, dores no coração. Hoje eu quero te ajudar a o que eu faço com tudo isso, Camila? Eu tô sentindo tudo isso, mas como saio desse lugar? Como que eu não anestesio essa dor e eu uso dessa dor para me curar? Então hoje pode ter certeza que eu vou trazer um conteúdo incrível para você, para te ajudar a sair desse lugar, tá? Então, antes disso, antes de continuar, vamos compartilhar com mais mulheres, vamos chamar mais mulheres, que eu tenho certeza que vai ajudar elas também. Chama as suas amigas, chama pessoas que são importantes para você, que eu tenho certeza que elas vão amar poder também estar em contato com esse conteúdo. Eu já vou compartilhar aqui. E peço que vocês também compartilhem daí para que a gente possa aumentar aqui, né, a nossa egrégora de pessoas, de mulheres, porque o intuito aqui do meu perfil, o intuito do meu trabalho é cada vez mais, né, ajudar mulheres a viver relacionamentos de alto valor, relacionamentos saudáveis, ser feliz, né, porque não tem nada melhor do que a gente quando tá bem, né, e o amor, ele faz muito bem pra gente, a gente fica mais produtiva, a gente fica mais bonita, a gente fica mais alegre, divertida, os nossos filhos sentem, tudo de bom. Então, quanto mais mulheres, né, curadas, felizes, realizadas emocionalmente, mais isso vai repercutir para várias outras áreas da vida delas, né? Então, te convido a compartilhar também e bora começar? Então, até essa semana eu fiz um vídeo sobre o fundo do poço, né? E falei com as mulheres, não fujam desse lugar do fundo do poço. Porque muitas vezes, quando a gente tá lá no fundo do poço, a gente quer logo sair dali, né? A gente não sabe lidar bem com a tristeza, a gente não sabe lidar bem com a raiva, a gente não sabe lidar bem com algumas emoções que vêm forte. E às vezes a gente quer logo sair dali. Ou, né? Um outro extremo, são mulheres que ficam demais ali, que ficam muito tempo ali também presas nessas emoções. Então, nem um extremo, nem outro. Agora, como que eu posso, Camila, ir para esse fundo do poço que às vezes acontece na vida, né? Acontece as mais variadas coisas na nossa vida. E como que eu vou para esse fundo do poço, mas sem me destruir lá no fundo do poço, sem ficar lá por muito tempo, né? Então é sobre isso que eu quero falar. E antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar um pouco das feridas que muitas vezes vêm à tona, né? Quando a gente tá passando por momentos desafiadores da nossa vida, do nosso relacionamento, quando a gente às vezes passou por um término, ou tá passando por um relacionamento disfuncional, ou tá passando por mais diversas situações, né? Então hoje eu quero falar de algumas feridas que vêm à tona para depois eu ir para esse caminho de como sair de tudo isso. Então, bora lá. Hoje, então, eu vou falar, né, sobre feridas emocionais. Vamos começar falando agora da rejeição, né? Quantas de nós já nos sentimos rejeitadas, né? Num relacionamento, às vezes no trabalho, com uma amizade, aquela dor da rejeição, né? Do medo de não ser escolhida, o medo de não ser boa o suficiente, o medo de não pertencer, né? Então, a rejeição que ainda dói. Muitas vezes ela tá aí dentro de você e você vai para os relacionamentos ainda com esse medo da rejeição, medo de não ser boa, daí faz mais, entrega mais, né? Tá sempre querendo provar valor porque tem medo de não ser suficiente. O abandono também que molda a forma como você ama, a traição que muitas vezes quebrou a sua confiança, a humilhação que muitas vezes destruiu a sua autoestima. Todas essas feridas emocionais, elas não ficam só guardadinhas aqui, elas vão ser projetadas em todos os relacionamentos, enquanto elas não forem curadas, né? Então, por isso que a importância de falar sobre esse assunto, não para ficar ali remoendo na ferida e falando só sobre a ferida, porque isso não nos tira desse lugar, mas de olhar para essa ferida para que eu possa sair desse lugar, porque aquilo que eu não nomeio, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não trabalho, eu não consigo me curar de algo que eu tô botando um band-aid, que eu finjo que não tá acontecendo nada. Não, eu vou precisar olhar para essas feridas, né? Não dá pra eu sair de um relacionamento e já entrar em outro, ou fingir que não aconteceu nada, se lá dentro de mim ainda tem algo que dói, né? Se lá dentro de mim ainda tem algo que não tá bem resolvido. Então eu preciso, às vezes, mexer um pouco na ferida, mergulhar um pouco nesse fundo do poço, para que eu consiga sair de lá muito mais inteira, né? Muito mais
com aprendizados. Por que aconteceu isso comigo? O que essa relação quis me mostrar? O que essa dor... Por que isso me ativou tanto? Por que esse gatilho tá me doendo tanto? Então, se eu começo a fazer algumas perguntas que depois no decorrer da live aqui eu vou mostrar para vocês, vocês usam dessa dor para se transformar, né? E para olhar para essa dor e tratar essa dor e não mais anestesiar, né? Porque hoje em dia a gente vê um relacionamento no outro, vamos ver série, vamos fazer tal coisa, tudo para se distrair, né? Porque é muito difícil lidar com a solidão, é muito difícil lidar com as suas dores, com os seus pensamentos, então tá sempre ouvindo alguma coisa, tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre vendo alguma coisa, né? E às vezes para que a gente realmente entre em contato com essas dores, a gente vai precisar sentir elas. E elas não vão te matar, pode ter certeza. Eu já passei por isso, não só uma vez, passei mais de uma vez. E a gente acha que vai morrer, mas não vai, né? É só, muitas vezes, uma parte nossa nos protegendo de sofrer que tá ali nos impedindo, às vezes, de curar. Porque o nosso ego, muitas vezes, ele quer nos proteger de não acessar, para que a gente não sofra, né? Ele quer nos proteger, então fica aquela parte do ego, não, eu tô bem, eu já faço academia, eu tô me cuidando, tal, mas não tá se permitindo sentir, né? E o ego, às vezes, a gente vai botando uma máscara, vai botando várias máscaras e a gente não sente verdadeiramente o que tá doendo lá, né? Então, muitas vezes a gente vai começar a ficar fria, distante, sabe, várias camadas que vão sendo colocadas para que tu não sofra mais, mas lá dentro tem um coração ferido que nunca foi tratado. Então, quando a gente tá, muitas vezes, nesse fundo do poço, é importante que a gente olhe para esse coração e tenha coragem de a gente acessar esse coração, né? E claro que peça ajuda quando tem dificuldade, às vezes, Camila, eu não consigo sozinha, porque eu começo a mexer nisso, já me dá gatilho, já não sei o que fazer com isso tudo, eu já fico mal. Então, conte comigo, né? Eu tô aqui pra ajudar todas vocês, porque eu sei como é que é. E eu falo pras mulheres que chegam até mim, eu não vou mexer em nenhuma dor pra deixar você lá nessa dor, né? Pra te fazer sofrer mais, mas é pra te libertar, né? E nisso, claro, quando a gente tá junta, acompanhada, a gente tem uma condução maior, a gente consegue tá contigo, te dar segurança, né? Mas espero hoje já contribuir com essa live com um pouco de clareza, né? E depois, caso você queira dar um próximo passo, querer minha ajuda, para que eu pegue com você na sua mão, te ajude a passar, né, por esse mergulho que é incrível, é transformador, é libertador. Depois é só ir lá no link da minha bio, tem todo o meu contato lá. Quem não me segue, já segue o meu perfil. Eu tenho certeza que vai ser incrível essa jornada, né? E ninguém precisa passar por ela sozinha. Porque senão muitas vezes a gente desiste, né? A gente já quer voltar para a zona de conforto. O nosso ego, ele gosta muito da zona de conforto. O nosso cérebro, ele gosta muito da zona de conforto, porque é a zona conhecida. Mas nem sempre a zona conhecida é o que nos faz feliz. Às vezes você já tá acostumada com um relacionamento morno, com um relacionamento de migalha, com um relacionamento abusivo, porque foi o que você talvez viveu a vida inteira, teve de referência, né? Então, tomar uma posição para sair desse lugar vai exigir um pouco sair da zona de conforto, vai exigir tomar decisões diferentes, ter uma postura diferente, buscar ajuda quando necessária, vai exigir um certo esforço, mas eu digo para vocês, vale muito a pena você ter a coragem de mergulhar nas suas dores para curá-las de verdade, né? Para que você não projete mais e não fique repetindo ciclos na sua vida, né? Então, bora lá. Então, antes de tudo, deixa eu ver aqui. Eu fiz um roteirinho para não me perder, para também falar, ter uma estrutura, né? Então, quando a gente estiver passando por essas dores, por esses fundos do poço, é importante que a gente comece a fazer perguntas, né? Claro que não segure o seu choro, não tem problema a gente chorar, não tem problema a gente se vulnerabilizar, não tem problema a gente questionar, né? Só que cuidado também para quem você fala, porque às vezes a gente pede opiniões de muitas pessoas, e eu sempre falo, olha, relacionamento... Qualquer área da vida, né? Claro, eu que trabalho com relacionamento, eu falo mais de relacionamento, a gente tem que ter cuidado para quem que a gente pede conselhos, para quem que a gente abre o nosso coração, porque cada um tem as suas experiências, né? Cada um tem as suas crenças, cada um tem as suas... passou também pelas suas dores, então quando a gente começa a pensar também, será que é válido eu falar da minha vida para todo mundo, eu abrir meu coração para todo mundo? Porque muitas vezes nessa de a gente abrir o nosso coração para todo mundo, tem pessoas que não vão saber o que fazer com essa informação e nem sempre vão te dar bons conselhos. Então,
Às vezes, o melhor lugar quando você tá sofrendo demais é também um espaço de tu ficar um pouco sozinha contigo e começar a mergulhar nessa dor, né? Ou pedir ajuda de pessoas que são profissionais, que trabalham com isso, que vão te ajudar de um lugar mais neutro e não cheio de crenças, de opiniões ou invalidando a tua dor. Então é bem importante a gente saber que nesses lugares também, quando a gente estiver mal, é importante pedir ajuda, mas é importante ter esse momento contigo também de perguntas, né? Por exemplo, quando a gente tá passando por um desafio ou passou por um relacionamento que não deu certo, alguma frustração, algumas perguntas, né, que daria para fazer. O que essa pessoa engatilhou em mim? O que a atitude dessa pessoa, o que essa experiência trouxe de gatilho para mim, que mexeu comigo? Foi uma sensação do quê? Uma sensação de rejeição, uma sensação de não ser boa? Foi uma sensação de não ser suficiente? O que isso ativou em mim? Né? E o que essa dor está revelando sobre as feridas que eu carrego? É importante a gente fazer essas perguntas. A gente muitas vezes quer se livrar da dor, mas a gente não tem coragem de ouvir a dor. E às vezes a dor ela só fica ali porque a gente não escuta. Porque a gente só se distrai, a gente só põe um relacionamento em cima do outro, fica culpando o externo e às vezes não tem coragem de olhar, ei, por que isso está acontecendo comigo? O que isso está querendo mostrar sobre mim, sobre as minhas dores, né? O que precisa ser curado para que eu não repita mais isso? Para que eu não repita mais esse tipo de relacionamento? Para que eu não atraia mais esse tipo de pessoa? Então isso é bem importante, que a gente tenha coragem de perguntar e tenha coragem de olhar no espelho e ter a coragem de se enxergar sabe, fazer aquelas perguntas que às vezes tu vai ter que ser sincera contigo mesma para responder. Por que eu me permiti estar nesse relacionamento? Por que eu me permiti passar por essa situação? O que essa dor tá querendo me mostrar? Eu lembro que quando eu tava, né, um tempo mais atrás, assim, num relacionamento, eu sentia muita ansiedade, eu sentia muita coisa, e eu tentava mascarar a ansiedade com comida, com Netflix, com qualquer outra coisa, e ela não saía dali. Por quê? Porque eu não mergulhava nela. É isso que eu falo, a gente precisa mergulhar, às vezes, nas nossas dores, a gente precisa ter a coragem de fazer perguntas para ela, para ver, ei, o que isso tá querendo me dizer? Por que o meu corpo tá agindo assim? O nosso corpo, ele é muito sábio, ele não tá contra nós. Né? Muitas vezes aquilo que a gente não tem coragem de nomear, o nosso corpo ele fala. Né? E ele fala através de sintomas, através de doenças, através de o nosso corpo está sempre dando sinais que algo não tá legal. Né? Então, agora eu vou começar a falar das feridas, de cada ferida emocional, para você entender, né? Que muitas vezes quando você tá nesse fundo do poço ou tá passando por um desafio, você vai dar de cara com essas feridas emocionais. É importante conhecer elas para que eu sempre falo, como que a gente vai fazer algo para transformar se a gente nem conhece, né? É igual pensar numa guerra. Como que a pessoa vai combater o inimigo se ele nem conhece o inimigo? Ele precisa conhecer o inimigo, ele precisa estudar o inimigo. Então, por isso que é tão importante, né? Eu busco fazer isso muito no meu trabalho, essa conscientização sobre o que é uma ferida emocional, como que ela se ativa, quais são as nossas feridas, porque se eu não conheço nada disso, como que eu vou transformar algo que eu não conheço? Como que eu vou nomear algo que eu não conheço? Então agora eu vou começar a falar um pouquinho das feridas emocionais mais comuns, né? Vou começar pela ferida da rejeição. Que mulher que já não sentiu, que pessoa que já não sentiu, né, rejeitada ou tem medo da rejeição. É uma necessidade do ser humano, né? Ser amado, ser aceito, ser aprovado. Então, essa ferida, ela confirma muitas vezes um medo que você já carrega aí dentro. O medo de ser rejeitado, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não ser amado. Né? Então eu não sou suficiente, eu não sou amável, tem algo de errado comigo. Alguém já teve essa sensação? Né? Tem algo de errado comigo, às vezes acho que eu não sou boa, sabe? Quando a gente está se relacionando, isso vem muito à tona. Né? Isso é uma ferida da rejeição, que muitas vezes não começou ali com aquela pessoa, já estava dentro de você. Né? Mas a pergunta que importa não é por que ele me rejeitou. A pergunta que importa é por que a rejeição dele ativou essa dor em mim. Porque quando a gente tá bem com a gente, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente se ama, quando a gente tem uma boa autoestima, o não do outro não vai doer tanto na gente. A gente sabe que o outro também tem as escolhas dele, tem os gostos dele, tem o momento dele, né? A gente não vai interpretar tudo como rejeição, mas quando a gente tá com a ferida da rejeição ativa, a gente vai interpretar o comportamento do outro como uma rejeição. Então, qualquer não que você receba, você já vai se sentir rejeitado. Qualquer olhar, assim, um olhar meio diferente, você já vai sentir que não tá agradando. Qualquer movimento, quando você tá com a ferida muito ativa, você vai interpretar como rejeição. Né? Então, só que essa rejeição, muitas vezes que você sente, ela não é nova. Ela é um eco de uma rejeição, às vezes, muito mais antiga. Do pai, que às vezes não te aprovou. Da mãe, que não te acolheu.
do grupo que tu se sentiu excluída. E enquanto essa ferida original não é curada, qualquer rejeição vai doer como se fosse a primeira vez. Então vai continuar acontecendo a dor da rejeição. E quando você tá emanando muito esse sentimento, essa coisa, né? Você vai acabar atraindo mais pessoas que vão confirmar tudo isso. Por isso que é tão importante, gente, a gente entrar nesse processo de cura, para que a gente não atraia as pessoas que vão confirmar tudo aquilo que a gente sente sobre nós. O nosso coração, ele tem um campo eletromagnético altíssimo, né? Isso já tem estudo, é ciência. Hoje a ciência já comprova que o ser humano, assim como qualquer outra coisa, a árvore, o planeta Terra, qualquer outra coisa, temos um campo eletromagnético de atração ao nosso redor. E temos no cérebro, nossos pensamentos atraem experiências, atraem coisas, e o nosso coração, ele é 5 vezes mais potente o que ele atrai para a nossa experiência. Então, se você carrega dentro de você feridas emocionais, sentimentos, uma sensação, uma emoção de se sentir rejeitada, de rejeição, de não sentir bom o suficiente, de tal, você vai atrair exatamente experiências, pessoas, vai interpretar o mundo de acordo com essa ferida. Então, por isso que é tão importante essa cura, né? Transformar, curar isso para que você não continue atraindo os mesmos tipos de experiências e de pessoa. Então, muitas vezes a pessoa não te rejeitou. Ele ativou uma rejeição que já estava dentro de você, esperando para ser curada. Então, muitas vezes a gente está ali culpando o outro de ter feito algo, tal, mas isso não começou no outro. Isso já está dentro de você. Essa sensação já começou, já estava antes dentro de você. E por estar ali tão exposta a essa ferida, você vai interpretar qualquer atitude do cara como rejeição, qualquer olhar, qualquer não. E aí você vai confirmar cada vez mais essa dor, essas feridas, né? Isso vai se perpetuar. A outra ferida também que eu quero falar com vocês é a ferida do abandono. O abandono ensina que as pessoas vão embora, que você não pode contar com ninguém, que o amor é temporário. Uma outra ferida emocional que pega bastante, né? Então, e aí você entra nos relacionamentos já esperando ser abandonada, ser deixada. Ou se afasta primeiro, para nem ser deixada, para nem correr o risco, né? Já se protege. Quando vê que a coisa tá ficando séria, muitas vezes já se afasta, já se protege, já se fecha. Ou você se agarra demais com medo de perder. Não, tudo isso lá no fundo existe uma ferida do abandono, por trás um medo do abandono. De qualquer forma, é o abandono que está governando as suas escolhas. E a pergunta é, quando foi a primeira vez que você se sentiu abandonada? Quem foi embora quando você mais precisava? E o que você aprendeu sobre amor naquele momento que você se sentiu abandonada, sozinha, sabe? Essas são perguntas que curam, porque muitas vezes essa sensação do abandono não começou ali no relacionamento. A pessoa só ativou uma ferida que já tinha dentro de você, né? Porque muitas vezes o abandono que você sente no relacionamento atual é a criança dentro de você que está revivendo uma dor muito mais antiga. E quando a gente começa a ter clareza sobre isso, a gente sabe que a gente precisa realmente buscar cura, né? Buscar ajuda para que a gente não fique com essa ferida aberta, senão dentro dos relacionamentos a gente vai perpetuando, né, essa dor. Então a mulher com a ferida do abandono, ela não tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de acreditar em alguém e ser deixada de novo, né? Então tem alguém aqui que se identifica com essa ferida, né? O medo de ser deixado, o medo de ser abandonado, o medo de se entregar e sofrer, né? Isso é a ferida do abandono comandando as tuas escolhas. Agora vamos para a ferida da traição, né? E obrigada por todos que estão assistindo, que estão entrando aqui. Depois já me seguem, quem não me segue no meu perfil. Eu trabalho com mulheres, eu trabalho com relacionamentos para ajudar vocês nessa cura, né, dessas feridas emocionais, nessa cura desse coração ferido, dessas dores, para que vocês atraiam e vivam um relacionamento saudável, de valor, sejam felizes. Então esse é o meu propósito, é o propósito do meu trabalho. Quem não me segue, eu convido para seguir, né? E depois que quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só me chamar no direct e lá no link da bio, que eu tenho certeza que vai ser incrível essa jornada de cura, de transformação, porque não tem nada melhor, né, do que a gente passar por essa jornada e ser feliz, sabe? Parar de achar que o problema é fora, parar de achar que a gente tem dedo podre, que a gente não tem sorte no amor, de que a gente tem, não sei, sabe? Qualquer coisa que passa na sua cabeça, existe uma explicação por trás, existe uma forma de tratar isso, de transformar isso. Então, conte comigo, eu tô aqui para trazer esclarecimento, ajuda. Depois eu tenho meus atendimentos também para te ajudar a sair desse lugar, né? E te ajudar a parar de se frustrar,
em relacionamentos, parar de se frustrar na sua vida, porque ainda mais a gente que é mulher, que tem bastante emocional ativo, a gente sabe o quanto esses relacionamentos mal resolvidos, essas dores emocionais, as feridas emocionais mexem com a nossa emoção, né? Impacta todas as áreas da nossa vida. Não só o relacionamento, impacta o nosso profissional, impacta a nossa maternidade, impacta a sociedade. Então, quanto mais mulheres curadas, conscientes, curadas, trabalhadas, mais a gente vai evoluir, com certeza, como mulher, como ser humano, com relações melhores. Então, conte comigo nessa jornada. Então, bora lá. Ferida da traição, né? A traição quebra algo fundamental, a confiança. Não só no outro, em você mesma. Como que eu não vi isso? Como que eu me enganei tanto com essa pessoa? Será que eu posso confiar no meu próprio julgamento? E aí, você fica na defensiva, começa a desconfiar de todo mundo, ou pior, você começa a trair a si mesma, aceitando menos do que merece porque não se sente mais capaz de julgar o que é bom. Nem acredita mais que existe homem bom, né? A traição não é só o que ele fez, é o que ela revelou sobre onde você estava. O que você muitas vezes estava ignorando, o que você estava tolerando, onde você havia se abandonado antes dele te abandonar. A maior traição muitas vezes não começou no outro. Começou quando você trai a si mesma, ignorando o que já sabia que estava errado, já sabia que não te fazia bem. Então essa é a pior traição, quando a gente começa a se trair, quando a gente começa a permanecer em relações que a gente sabe que não tá legal, que esse comportamento pra gente não é aceitável, que a gente tá passando dos nossos limites, né? Que a gente tá passando do que é tolerável, e daí a gente começa a se trair e ali a gente abre brecha, né? Para que a outra pessoa também faça isso com a gente. Então, a maior traição, aqui eu já falei. Então, essa é a ferida da traição, né? Depois, quem tem a ferida da traição, que sente medo de ser traída, medo de ser enganada, né? Muitas vezes, como eu falei anteriormente, não começou ali, mas ela vai perpetuando. Enquanto você continuar se traindo com esse medo, infelizmente, isso tende a acontecer novamente. A ferida da humilhação. A humilhação destrói a autoestima de um jeito que demora para se reconstruir. Palavras ditas em raiva que ficaram, comparações que te diminuíram, críticas que viraram crenças. Você é sensível demais, você é muito difícil, você nunca vai encontrar alguém que te aguente, você é muito chata, você é louca, várias coisas, né, que a gente ouve. E você muitas vezes acreditou. Porque quando alguém que deveria te amar diz essas coisas, parte de você acha que isso deve ser verdade. E a pergunta que cura é, essa voz que te humilhava, era realmente dessa pessoa que tu tava? Ou será que ele apenas repetiu coisas que já estavam dentro de você fazia tempo? Muitas vezes a pessoa, o homem, né, ele não criou a sua insegurança, ele encontrou a porta que estava aberta e entrou. Então muitas vezes, né, toda essa humilhação que você já passou dentro de um relacionamento, né, seja ele qual for, muitas vezes não começou ali. Começaram em voz que você já ouviu desde as suas experiências da infância. Você é isso, você é aquilo, você é chata, você é louco, você... Enfim, várias coisas que você ouviu a sua vida inteira. E aí você acaba atraindo o mesmo tipo de pessoa que vai falar, né, novamente isso, vai repetir essas coisas pra você. Por quê? Porque você tem uma ferida muito forte da humilhação, você tem uma sensação, né, de não ser boa, então você tá sempre pedindo aprovação, você tá sempre pedindo validação do outro, você sempre tá pedindo o elogio do outro. Isso é tudo resquício dessa ferida da humilhação, do medo de não ser humilhada de novo, do medo de não ser rejeitada, do medo de não ser abandonada, né? Então lá no fundo, muitas vezes essas feridas emocionais que estão te fazendo repetir os mesmos ciclos de relacionamento. E não é para fugir do fundo do poço, não fuja. Quando você entrar em contato com essas dores que muitas vezes vão ser ativadas nas experiências que vocês vão ter, nos relacionamentos, não fuja dessa dor. Mas, porque é lá dentro, tem que mergulhar, porque muitas vezes é lá dentro que você vai encontrar a cura. É lá, sabe, dissecando elas lá. Por que eu tô sentindo isso? Da onde começou isso? Por que isso é verdade? Né? Isso, por que eu deixo as pessoas me humilhar? Por que eu deixo as pessoas me tratar assim? Quando você começa a aprofundar nessa dor, você começa a achar respostas que talvez você sempre procurou fora e começa a encontrá-las dentro de você, né? Então, a maioria tenta anestesiar quando tá com dor, com vinho, com série, com próximo relacionamento, com muito trabalho, com agitação. Qualquer coisa que não as faça sentir. Mas o que não é sentido não é curado. E o que não é curado se repete. Então, quando você estiver no fundo do poço, para e se faz algumas perguntas. O que essa pessoa engatilhou em mim?
O que eu estou sentindo de verdade por baixo dessa raiva, dessa mágoa, dessa tristeza? O que eu estou sentindo de verdade? Tenha coragem de perguntar, tenha coragem de mergulhar nessa dor. Essa dor é nova ou eu já senti isso antes? E se eu já senti isso antes, quando que eu comecei a sentir essa sensação? Com quem que eu comecei a sentir essa sensação? E o que essa situação está revelando sobre o que ainda precisa ser curado em mim? Essas perguntas, elas doem, né? Não tem um grande versículo que diz, a verdade, muitas vezes, ela vai doer, mas ela vai te libertar. Então, que a gente tenha coragem de entrar nesse lugar pra gente ser livres, para que isso não fique mais ali, ó, atraindo o mesmo tipo de experiência, atraindo o mesmo tipo de situação, que a gente tenha coragem de mergulhar, para que a gente seja liberta, seja livre disso, né? Então, quando você para também de culpar o outro e começa a olhar para dentro, você para também de ser só a vítima da história e começa a ser a protagonista da sua cura. Uma coisa que eu sempre falo para as mulheres que eu acompanho, quando a gente consegue nomear essas dores, quando a gente consegue entrar em contato com elas, quando a gente consegue trabalhar, a gente vai vendo que antes do cara fazer aquilo com a gente, muitas vezes a gente já sentia assim. Né? Antes do cara te rejeitar, no fundo você já não se achava bonito o suficiente, você já não tinha uma autoestima boa, o cara só confirmou isso. Então se eu fico só olhando pra fora e só botando a culpa no cara, né, só tendo raiva das pessoas, eu não vou conseguir me curar. E eu vou continuar repetindo os mesmos ciclos. Agora, se diante de uma rejeição que eu senti, eu olho pra mim e dizer, ei, por que eu tô me sentindo assim? Por que eu não me sinto bonita o suficiente? Por que eu ponho esse cara no pedestal? Por que eu acho que eu não sou merecedora de uma pessoa assim? Se eu começo a questionar isso, por que eu me comparo o tempo todo com outras mulheres? O que eu preciso fazer em mim para que eu me sinta mais amada por mim? Né? O que eu preciso fazer em mim para melhorar o meu auto-relacionamento comigo? Quando eu começo a ter coragem de fazer essas perguntas, eu saio do lugar de vítima e eu entro no lugar de protagonista da minha vida. Né? Eu pego meu poder de volta, eu tiro meu poder da mão do outro de dizer se eu sou bonita, se eu tenho valor, se eu não tenho. Eu tiro esse poder da mão dos outros e eu trago pra mim o que em mim eu preciso trabalhar para me sentir uma mulher de maior valor, para me sentir uma mulher com uma melhor autoestima, para me sentir uma mulher digna de um relacionamento saudável, para parar de aceitar migalhas. O que em mim eu preciso trabalhar? É a ferida da rejeição, é esse medo, é cuidar um pouco mais do meu corpo, é cuidar um pouco mais da minha mente, né? É trabalhar o meu emocional, que eu me sinto ainda muito desregulada, muito ativada emocionalmente. Então, quando eu começo a tirar do outro esse poder de decidir como eu vou estar, de dar minha felicidade na mão do outro, né? Eu retomo o poder pra mim de transformar a minha vida. E aí, eu sempre falo, uma mulher que foi lá nas profundezas da sua alma, nas suas dores, nas suas feridas, e saiu de lá, se reergueu, né? Usou delas para se conhecer, para aprender onde doía, para aprender onde começou, para fazer esse trabalho agora ela com ela mesma, porque quando uma mulher para de se rejeitar, quando uma mulher para de se abandonar por qualquer pessoa, quando uma mulher para de se humilhar, começa a se falar coisas positivas para si, começa a se tratar bem, quando uma mulher para de se trair, ela retoma o poder para si. E daí ela não vai deixar qualquer pessoa ativar essas feridas, porque ela tá fazendo já esse trabalho com ela. Ela não se abandona, ela não se rejeita, ela não se trai mais. Então, esse é o incrível, né? É a incrível jornada do autoconhecimento, a incrível jornada de cura, que eu convido todas vocês que estão aqui me assistindo para fazerem, porque ela é transformadora e vale muito a pena. Eu sempre falo, não fuja das dores, sabe? Tenha coragem de mergulhar nelas para que você consiga sair de lá muito mais sábia, muito mais em contato com você mesma. Foi nos meus momentos de maiores dores, né? Já passei por um divórcio, já passei por vários relacionamentos antigos. Foi nesses momentos que eu mais chorei, que eu tive coragem de chorar, que eu tive coragem de botar a raiva pra fora, que eu tive coragem de passar por esse processo. É como se fosse um luto, né? Quem não tem coragem de passar por um luto, a gente precisa ter coragem. E às vezes um término, né? Uma coisa, é como se fosse um luto. Então a gente precisa ter coragem de encarar isso. E fazer perguntas e mergulhar nessas dores aí. Por que eu sinto tanta... Por que eu nunca me sinto boa o suficiente? Por que eu nunca sou escolhida num relacionamento? Por que eu nunca fui feliz no amor? Tenha coragem de fazer essas perguntas. E tenha coragem de buscar ajuda se você não tá encontrando resposta. Dê o passo, né? Eu falo para as mulheres, às vezes a gente vai ter que
quem tá olhando de fora, às vezes é melhor de nos enxergar, porque a gente às vezes tá dentro, né, aquela famosa metáfora que tem, né, quem tá na ilha não consegue ver que aquilo é uma ilha. Às vezes alguém de fora precisa te falar, né, que é uma ilha. Então eu, quando trabalho com as mulheres individualmente, eu consigo muito mais fácil enxergar as feridas emocionais dela, enxergar onde aquilo começou com base no que ela vai me contando da história dela, enxergar as crenças dela, os padrões dela. Por quê? Porque eu tô vendo de fora, eu não tô tão envolvida emocionalmente. E às vezes a gente, por estar muito envolvida emocionalmente com as nossas dores, às vezes a gente não consegue ter clareza, não consegue saber o que fazer. Então, por isso que eu tô aqui, né, para ajudar vocês, para contribuir, para mentorar vocês, porque e eu sempre falo, quando uma pessoa tá no fundo do poço, às vezes ela precisa de alguém para resgatá-la de lá, precisa de uma mão, né, para te tirar de lá. Então, conte comigo, porque a gente não precisa caminhar sozinha, a gente não precisa passar pelas nossas dores sozinha, né? Deus colocou aqui nós uns aos outros, cada um trabalhando na sua profissão, na sua especialidade, para um ajudar o outro, né? Um contribuir com o outro. Então, é sobre isso, né? A gente contar com apoio, contar com ajuda, e para ter a coragem de... É tão bom, né, quando a gente consegue sair desse fundo do poço e consegue tirar mais pessoas de lá. Ei, é possível. E eu falo para vocês que estão aqui me assistindo, é possível. É possível transformar dores em crescimento, em aprendizado, e não para se fechar, e não para endurecer, né? Não para ficar, porque qual que é o mecanismo do ego? Quem sai do fundo do poço pelo ego, você vai ficar uma mulher fechada, uma mulher fria, uma mulher distante, uma mulher, sabe? Vou dar uma brincadeira, né? A Elsa, né? Fica com o coração de gelo. Mas quem sai desse lugar, sabendo o que a sua alma tá buscando de evolução, qual era a ferida que tava doendo lá que você precisava olhar, e que aquele relacionamento só foi um grande espelho para você, você sai muito maior, você sai muito mais sábia, você sai muito mais... outra mudança de mentalidade, mudança emocional. Então é muito diferente a cura, né, pela alma, e a cura pelo ego. Então bora lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Uma mulher que descobriu que foi traída. A resposta automática dessa mulher é raiva, é humilhação, é botar a culpa no outro, né? Essa é a resposta automática. Mas quando ela para mergulhar nessa dor, ela descobre que havia sinais que ela muitas vezes ignorou. Que ela tinha medo de confrontar porque tinha medo de perder a pessoa. Que ela havia colocado o relacionamento acima de si mesma por muito tempo. E ela não para se culpar, mas ela para entender o que dentro de mim permitiu que isso acontecesse. O que precisa mudar em mim para que eu não repita esse mesmo padrão. E isso é transformar a dor em sabedoria. Então, vocês viram com um exemplo prático como que a gente vai mergulhando nessa dor? Então, quando a gente começa a voltar pra gente, começa a entender que, claro que o outro tem os erros dele, né? Tem o grau de responsabilidade dele, mas o que em mim também, né? Quais são os sinais que eu ignorei? Quais são os medos que eu tinha por medo de perder, que eu não confrontei, né? Por que eu coloquei esse relacionamento e fui me abandonando no meio dele? Então, quando eu começo a trazer pra mim quais foram os comportamentos também que eu fiz de errado, que eu permiti, que eu tolerei, eu começo a trazer pra mim também o poder de mudança, né? O poder de transformar isso para que eu não repita mais esse padrão. Então, no fundo do poço não é o lugar onde você morre, é o lugar onde você descobre do que você é feita, né? E quando a gente acessa as nossas vulnerabilidades, é o lugar que a gente vai acessar a nossa mais pura essência, as nossas mais puras dores. E se a gente tá aqui, gente, para se curar, a gente tá aqui para evoluir, a gente tá aqui para parar de repetir os mesmos, sabe? Às vezes eu olho para uma história de uma mulher que chega até mim, ela vai me contando e eu pergunto da história dos pais dela, eu pergunto da história dos avós dela. São ciclos repetitivos de traições, de frustrações, de problemas. Por quê? Porque alguém não teve a coragem ainda de romper os padrões. Alguém não teve a coragem ainda de mergulhar na dor dessa família. Não teve coragem de mergulhar na dor que é passada de geração a geração. Então, que você que esteja me vendo aqui, que você tenha coragem. Que você tenha coragem de fazer um movimento. Que você tenha coragem de dizer, ei, essas dores não começaram em mim, mas podem acabar. Porque a partir de mim eu vou fazer algo para transformar isso. Eu vou fazer algo para romper com esses padrões na minha família. Sabe? Então que você tenha coragem de dar o passo, de fazer. Porque é sobre isso. É sobre a gente se libertar, né, de tanto sofrimento, de tanto relacionamento ruim, abusivo, de tanta dor, de tantas feridas passadas adiante. Porque senão os nossos filhos vão continuar perpetuando essas dores. Né? Então o que precisa ser curado? Depois de mergulhar, vem a pergunta mais importante. O que precisa ser curado?
Na maioria dos casos, a ferida que o relacionamento abriu não começou no relacionamento, como eu disse. Ela começou muito antes. Começou na relação com seu pai, que muitas vezes não foi um pai presente, não aprovou, que te abandonou, que te humilhou, né? Ou na relação com a sua mãe, que foi muito crítica, que te super protegeu, que não escolheu, que não te acolheu quando você precisava, que não te ouviu, não te validou, né? Nas primeiras experiências de amor que te ensinaram que amar dói, que amor é sofrimento, que você precisa se anular para ser amada, que você precisa se encaixar, que você precisa ser igual às outras para ser escolhida, né? E você cresceu, mas essas feridas ficaram. E foram com você para todos os seus relacionamentos e vão continuar indo, gente. Enquanto a gente não curar, não tratar, elas vão continuar indo para os relacionamentos. Então, quando alguém te rejeita, ativa em você a criança que nunca se sentiu boa o suficiente. Quando alguém te abandona, ative em você a criança que aprendeu que as pessoas vão embora. Quando alguém te trai, ativa em você a criança que nunca aprendeu a confiar. Quando alguém te humilha, confirma o que a sua voz interna já dizia. A cura não é só sobre o relacionamento, é sobre essas camadas mais profundas que você precisa ter coragem, né? De tocar e de olhar para onde começou, o que ela está sendo ativada, por que está doendo tanto. É sobre curar essa autoestima também que foi destruída antes mesmo de você saber o que era autoestima. É sobre amor próprio que nunca foi te ensinado. É sobre a criança ferida que ainda está esperando ser vista, ser escolhida, ser amada. E você não está repetindo os mesmos relacionamentos por azar. Você está repetindo as mesmas feridas não curadas, com rostos diferentes. Então é sobre isso, gente. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me libertar. Quando eu comecei a entender que as primeiras referências de relacionamento, pai, mãe, pessoas perto de mim, eram as referências que eu tinha de amor e que eu estava buscando ainda tudo aquilo que a minha criança, né, tinha de dor lá de trás. Eu estava buscando isso nos homens que eu me relacionava. Eu comecei, epa, eu vou ter que parar para curar isso, porque senão eu vou atrair o mesmo tipo de homem que vai repetir tudo o que eu já sentia. Entende? Foi ali que eu comecei a minha transformação. Mergulhei em mim, mergulhei nessas dores e eu falo pra vocês, vale muito a pena. Porque agora elas estão cicatrizadas, porque eu mexi nelas, eu olhei, porque aquilo só fica ali doendo e sangrando porque você não tem coragem de mexer e de olhar. Mas quando a gente tem a coragem, vai doer um pouquinho, vai. Mas é uma dor que te liberta, não é uma dor que te aprisiona. Eu sempre falo para as mulheres, nos meus atendimentos, eu não fico só ali na camada da criança ferida. Eu não fico ali só na camada do emocional, falando de trauma, falando de dor. Não, eu trago a adulta agora, porque a adulta agora precisa cuidar dessa criança. Nós temos condições agora de dar para essa criança tudo que às vezes ela sentiu falta lá, né? E que às vezes como criança a gente interpreta o mundo de uma forma, a gente interpreta a reação do pai de uma forma, e às vezes nem foi aquilo. Hoje eu tenho filhos, né? E às vezes o meu filho diz pra mim, tu não me ama, tu não gosta de mim, tu é isso, tu é aquilo. E eu falo, filho, a mãe te ama. Às vezes a mãe tava trabalhando, mas isso não quer dizer que eu não te amo, né? Isso não quer dizer, porque eu disse não pra ti, que tu não é bom ou qualquer coisa do tipo. Não, a nossa cabeça como criança, a gente interpreta o mundo muito no 8 e no 80. A gente tem uma visão muito limitada do mundo quando a gente é criança. E às vezes a gente vai pra vida adulta com essa mesma visão pequenininha da vida. E a gente fica interpretando os comportamentos do nosso pai, a gente fica julgando os nossos pais, a gente fica nessa coisa de falta sempre. Só que muitas vezes era a perspectiva da criança. Eu falo pro meu filho, a mãe tá tentando ser a melhor mãe possível. Só que temos outras também demandas, temos outras coisas, vamos deixar às vezes a desejar. Eu sou humana e sempre que eu posso eu falo com ele, eu explico, eu dou um abraço, eu tiro o tempo pra ele, mas eu sou humana. Às vezes eu não tô no meu melhor dia, mas não é sobre ele, é sobre mim. Às vezes eu não tô tão bem naquele dia, não é porque eu não amo ele, entende? Mas a criança muitas vezes ela interpreta, minha mãe não gosta de mim, eu não sou bem-vinda nessa família, né? Meu pai me abandonou. E essa interpretação que a sua criança fez lá atrás, muitas vezes ela tá ainda aí dentro, conduzindo a tua vida. Essa ferida tá aberta aí dentro, conduzindo a tua vida. Então, dentro do meu trabalho, eu trabalho muito com a adulta, para que a adulta agora consiga fazer alguns movimentos para libertar essa criança dessa dor. Consiga fazer conversas que são necessárias, consiga conversar consigo mesma também, consiga trazer uma nova perspectiva como adulta agora da vida real. Porque se a gente fica ainda com essa cabeça de criança interpretando tudo, a gente sempre acha que é sobre nós, né? Se tu olhar pra criança, ela sempre acha que o problema é ela, que a culpa é ela, que ela não é boa, né?
Então, é sobre trazer a adulta para que a adulta agora cuide dessa criança, liberte essa criança, liberte esses pais, para que ela cresça e para que ela, com a maturidade que hoje a gente tem, que a gente possa conversar e liberar todas essas dores, liberar essas feridas e dar pra gente tudo aquilo que a gente sempre buscou fora, né? E também ter compaixão, compaixão das pessoas, compaixão dos nossos pais. Eles deram o que eles conseguiram dar, também são crianças feridas, cheias de dores, que passaram por, às vezes, situações que a gente nem sabe. Às vezes a gente tá julgando a história deles sem nem conhecer a história deles, né? E eu sei, eu não tô invalidando a dor de ninguém aqui, não tô invalidando o que cada uma passa. Mas às vezes a gente tem que ter a coragem de tocar nessa ferida numa conversa de família, dependendo, e falar, olha, eu me senti assim, tal, por que isso acontecia? Por que tu me tratava desse jeito? Né? E ter coragem de ter conversas difíceis, né? Não é para ficar tocando na dor, tocando na cara da pessoa, mas é para que você seja livre, para que você tenha coragem de falar coisas que a sua criança nunca conseguiu dizer e que agora ela precisa de você como adulta, que você se posicione, que você fale, né? Mas não do lugar do ego ferido. Eu até já fiz no meu perfil aqui uma live do ego ferido, que é importante também vocês verem. Convido quem não tá me seguindo ainda para me seguir, porque essa live ela é bem potente, porque se eu falo também de um lugar do ego ferido, eu vou falar de um lugar de ataque, de a culpa é do outro, de eu sou vítima, e daí muitas vezes eu vou afastar o outro vai entrar na defensiva. Então eu preciso falar de um lugar de coração para coração. Sabe, que eu consiga acessar o coração também dessa outra pessoa que me feriu, às vezes, e ter uma conversa sincera com ela, de coração para coração. Porque isso sim vai ser uma conversa libertadora, né? E porque quando o nosso ego quer tomar a frente, muitas vezes a gente só vai atacar, só vai dar mais briga. E não é esse o lugar, né? É um lugar de cura. Então, como que eu começo a transformar tudo isso em crescimento, Camila? Como que eu começo a transformar essas situações, esses desafios em crescimento? Primeiro, pare de culpar só o outro. Ele teve a responsabilidade no que aconteceu? Sim, tem a parte dele também. Mas a pergunta que te liberta não é ele que fez isso, foi ele que fez. A pergunta que te liberta é o que isso revelou sobre mim? Essa é a pergunta que vai te libertar. Segundo, pare de anestesiar. Cada vez que você foge da dor, você atrasa a sua cura. A dor tem uma mensagem. Escute. Tenha coragem de escutar. Senão vai ter que gritar. Senão daqui a pouco estão aí, ó, um monte de mulher doente, um monte de mulher com problema no seio, problema nos órgãos, problema um monte de coisa. Por quê? Porque não escuta. Daí o corpo tem que gritar mais alto quando a gente não escuta. Terceiro, vá na origem. Não na história do relacionamento, na história da sua vida. Onde essa ferida começou? Quem plantou essa ferida? O que você aprendeu sobre amor, sobre você, que não era verdade? Vá lá na origem, tenha coragem de ir na origem. Quarto, trabalhe a sua autoestima de dentro para fora. Não só a autoestima de botar uma roupa bonita, de ir no salão, mas a autoestima de alguém que sabe quem é, de alguém que se posiciona, de alguém que está aprendendo a se amar, de não se abandonar mais, não se rejeitar mais, não se humilhar. Quais são as frases que você fala diariamente para você? O que você pensa sobre você quando você olha no espelho? O que você repete lá, que tem aquela vozinha repetindo diariamente para você? Essa é a autoestima que precisa ser trabalhada, que não depende tanto da aprovação do outro, da validação do outro, que não depende do outro fazer algo para você se sentir bem, mas que você aprenda a se amar, independente do externo, que você aprenda a se validar, a ter orgulho de você, a se cuidar, a se amar. Sabe, às vezes eu tô sozinha em casa e eu, não vou fazer nada para comer, não vou não sei o quê, me tratava assim com desleixo antigamente, né? Hoje não. Eu vou fazer uma comidinha gostosa pra mim, porque é um ato de amor cozinhar pra mim. Eu vou botar uma roupa que eu me sinta bem comigo, porque é um ato de amor comigo eu me cuidar. Eu vou escolher um alimento que me faça bem, porque é um ato de amor comigo. Eu me nutrir de uma coisa boa, que eu me sinta bem comigo, entende? Como são pequenas atitudes que você vai cuidando da sua autoestima, que você vai cuidando do seu amor próprio. Sabe, às vezes a gente deixa o pior, o furreca, a gente não deixa a casa organizada, Não, a gente tem que fazer isso pela gente. Por quê? Pra gente mostrar pra gente o quanto a gente importa, o quanto a gente também é importante, né? Quantas mulheres aqui trabalham o mês inteiro só pra fazer pros outros, e deixam de investir em si. Deixam de fazer por si, ou só investe em coisa também, né? Que eu entendo, cuidar da estética é importante, comprar uma roupa nova é importante e tal, mas e o teu emocional? Vamos cuidar dessa parte interna? Vamos cuidar dessa autoestima da raiz de verdade? Porque senão o mundo vai sempre falar que você precisa de mais coisa. O mundo vai sempre falar que existe outra mulher melhor. O mundo vai sempre falar que você precisa agora desse outro procedimento para ficar bonita. O mundo vai estar sempre te dizendo que você precisa ser mais, você precisa de mais, você precisa fazer mais, você precisa trabalhar mais, você precisa comprar mais.
O mundo vai sempre fazer isso. E uma pessoa que tá com o seu emocional muito abalado, ela vai sempre precisar de mais coisa para preencher esse vazio. Então, o convite que eu faço para você, pare de se distrair, pare de buscar fora algo que precisa começar de dentro, né? Se você precisa cuidar dessa autoestima, comece a cuidar de dentro para fora. Porque daí você, quando fazer qualquer coisa fora, você vai fazer de um lugar, não de um lugar de falta, mas de um lugar de superabundar tudo que você já é, sabe? Superabundar o teu amor, superabundar o teu cuidado com você. Então, é muito sobre isso. Isso sim vai te libertar, isso sim vai te curar na raiz, né? Então, e aprenda a lição antes de partir para o próximo relacionamento. Cada relacionamento veio te ensinar algo. Qual foi a lição? O que você vai fazer de diferente? O que você não vai mais aceitar? Quem você está escolhendo ser a partir de agora? Então, tenha coragem de fazer essas perguntas, tenha coragem de pensar, sabe? Às vezes a gente não para pensar, gente. A gente não para, a gente só vai seguindo a vida, sobrevivendo, vivendo no automático. A gente precisa sair do automático. A gente precisa ter momentos de reflexão, momentos em contato com você. Tem um exercício que eu sempre passo para minhas mentoradas e já quero falar aqui para vocês, né? Escreva. Eu tenho um diário que eu escrevo todos os dias. O que eu tô sentindo. Eu entro em contato com os meus sentimentos, eu entro em contato com as minhas emoções. Sabe, eu já uso esse espaço para liberar elas. Por quê? Porque isso vai me fazer bem, sabe? E ao invés de ficar despejando no outro, ao invés de ficar mandando textão pro cara, ao invés de fazer qualquer coisa, eu tô me ouvindo, eu tô tendo esse momento comigo. E é um momento de alto amor, é um momento de eu olhar para as coisas que estão sendo ativadas dentro de mim, eu já fazer ali um processo para liberar isso, sabe? Para eu lidar com isso, para eu crescer com essa experiência, entende? Então isso que vai nos libertar. A gente ter a coragem de mergulhar no que a gente sente, não para ficar ali o dia inteiro, não, mas tira ali, sabe? Às vezes é 10, 15 minutinhos que você vai tirar para você, de fazer uma prática, de fazer um exercício, né? Se você tá aqui me ouvindo pela primeira vez, eu já comentei anteriormente aqui, caminhe com pessoas e ande com pessoas que vão te dar ferramentas para te ajudar também a saber o que fazer, a sair desse lugar do fundo do poço. Às vezes a gente vai precisar de ajuda para sair, né? Às vezes a gente investe em tantas coisas, achando que a minha autoestima vai melhorar se eu fizer mais isso, mais aquilo, mas você tá investindo no seu interno, né? Tá investindo numa mentoria que vai te realmente transformar, não só alguma camada externa, mas algo mais profundo, algo lá de dentro. Então, é sobre isso. Às vezes a gente tem que se botar um pouquinho em primeiro lugar e não só nessa camada externa do que o mundo oferece, mas ter a coragem de mergulhar lá dentro, lá nas profundezas, para que aí sim, curando as raízes, você consiga muito mais ser uma mulher livre, né? Ser uma mulher feliz de verdade, ter um relacionamento bom de verdade, não uma coisa superficial, não uma coisa só no comportamento. Às vezes eu vejo pessoas que falam de relacionamento e vendem coisas de relacionamento e eu percebo que fica muito na parte de comportamento. Ah, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que se comportar assim. Mas às vezes não trabalha na raiz do porquê que a mulher se comporta assim, do porquê que a mulher tem dificuldade de botar limites, do porquê que a mulher tem dificuldade de dizer não. Qual que é o medo que está por trás dessa reação? Né? Será que é o medo de perder? Será que é uma autoestima baixa? Será que são as feridas emocionais que estão por trás desse comportamento? Então a gente precisa ir nas profundezas para aí sim ter uma cura de verdade. E depois o seu comportamento vai ser reflexo de quem você está se tornando. Né? Não vai ser uma coisa ensaiada, não vai ser uma coisa, um script pronto, não, vai ser um reflexo da mulher, dessa identidade que está nascendo aí dentro de você. Então, vamos ver aqui, continuando, né? A dor que vira sabedoria é uma dor que evita repetir o ciclo, né? Então, hoje eu quis falar um pouquinho, né? Mergulhar nessas feridas, ir na origem, trabalhar a autoestima, curar essa criança ferida, é um processo real, né? É um processo profundo de transformação. E às vezes é como eu falei, né? É mais difícil de fazer sozinho, não porque você não é capaz, mas porque muitas vezes quando você está dentro da dor, é difícil ter clareza. É difícil fazer as perguntas certas, é difícil saber para onde ir. É como tentar ver o próprio rosto sem espelho. É por isso, né, que eu faço o que eu faço, para ajudar, para ser um espelho para vocês, para conduzir vocês, para dar um direcionamento para vocês, para dar ferramentas para vocês e ser esse espelho, né? Então eu vejo coisas que às vezes você sozinha não consegue ver. Eu faço perguntas que muitas vezes você não sabe fazer, fica ali perdida nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas dores, e às vezes não consegue sair desse lugar, né? Eu te guio pelas camadas,
das feridas do relacionamento até as raízes que estão muitas vezes muito mais fundas, para que você não só entenda o que aconteceu, mas consiga transformar isso de verdade, né? Para que a próxima vez, quando alguém chegar, você esteja diferente, inteira, com autoestima real, segura, com amor próprio construído, com feridas curadas e não tampadas. Porque dor que é curada não volta. Ela vira sabedoria, ela vira poder, ela vira quem você se torna. Então é sobre isso, né? E esse é o trabalho mais importante que uma mulher pode fazer. Não só pelos relacionamentos, mas por si mesma, né? Por você mesma. É um trabalho incrível que você pode fazer por você. Porque quando você se cura, tudo começa a mudar. A forma como você se trata, a forma como você se ama, a forma como você se relaciona, a forma como você se vê. Começa tudo a mudar. E essa mudança não fica só em você. Ela vai para os que estão ao seu redor, para os seus filhos, para as pessoas que você tem contato, né? E isso é transformar dor em legado, né? Curar, muitas vezes, a gente cura até mesmo a nossa linhagem, a nossa geração. E a gente não passa mais essa dor adiante quando a gente tem a coragem de mergulhar nesse processo, né? De cura, de transformação. Então, hoje era sobre isso, né? A coragem de encarar o fundo do poço, a coragem de olhar e encarar as nossas feridas, a coragem de não fugir da dor, não fugir das sensações, não anestesie essa ansiedade que você sente, não anestesie esses sentimentos que estão aí constantemente, não. Tenha coragem de mergulhar neles, tenha coragem de olhar para eles e perguntar: o que vocês estão querendo me dizer? Tenha coragem de botar um choro pra fora, de botar a raiva pra fora. Tenha coragem. E não, muitas vezes não precisa fazer isso com os outros. Faça você lá no seu quarto. Teve muitos momentos que eu fiz sozinha lá no meu quarto, né? Às vezes a gente quer ir pra internet, falar, fazer textão, mandar um monte de mensagem. Primeiro processe isso em você. Depois, quando você for falar, se for o caso, você vai falar de um lugar muito mais calmo, muito mais claro, com clareza. Você precisa processar suas emoções. Não derrube as suas emoções sobre os outros, sabe? Tenha a sabedoria para você mesmo mergulhar nas suas emoções ou pedir ajuda de uma profissional que trabalha com isso para te ajudar a lidar com tudo isso. Para que você, quando se comunicar, depois não se arrependa do que fez, não cause mais conflito ainda na família, no relacionamento ou qualquer outra coisa. Porque quando a gente vai nesse lugar, né, de falar de um lugar de muita dor, pessoas feridas ferem. A gente acaba perpetuando essa dor. Então, que a gente possa primeiro buscar a cura, né? Buscar ajuda, processar essas emoções para depois falar, né? É importante a gente usar um pouco o nosso racional também. Não seja guiado só pelas suas emoções. Traga um pouco de racionalidade. Eu sempre falo, relacionamento de adulto, gente. A gente precisa trazer um pouco do nosso racional. Não é só emocional, não é só... claro que vamos sentir, né? Eu já brinquei aqui outras vezes, a gente vai sentir o emocional pegar, borboletas no estômago, a gente vai sentir um monte de sensação, mas adulta, a gente precisa trazer um pouco racional também para tudo isso, né? Por que eu sou tão intensa? Por que as pessoas que chegam até mim são assim tão intensas e depois não assumem? Por que eu continuo me frustrando ainda? Por que eu me entrego demais? Por que eu não consigo ser recíproca, esperar um pouquinho o outro fazer? Por que é sempre eu que tomo a iniciativa? E essa é uma dor também de muitas mulheres que eu pego, que hoje a gente tá muito na energia tanto masculina de fazer, de acontecer, de dar conta, que a gente leva isso também pros relacionamentos. Então a gente não dá espaço às vezes pro homem fazer, e daí os homens estão cada vez mais sem posicionamento, sem decisão, sem liderança, sabe, bananas, sem ter coragem. Então a gente precisa dar espaço para esses homens voltarem a ser homens, desafiar esses homens, né? Só que a gente precisa saber o nosso lugar, porque se eu não dou um desafio para esse homem, se eu em qualquer pessoa já entrego o meu coração, por qualquer migalha eu já aceito um relacionamento, se por qualquer coisa eu já não consigo botar limites, eu já deixo a pessoa fazer o que ela quer, eu não vou estar ensinando esse homem como me tratar, né? Eu preciso ter a coragem de botar limites, eu preciso ter a coragem de me respeitar, preciso ter coragem de esperar, né? E não querer tomar a iniciativa de tudo, de dar espaço para esse homem e chegar até mim, de se for o caso, né? Deixa ele pedir namoro, deixa ele fazer os movimentos, mas você vai estar ali inteira, linda, sabe, segura, sabendo que se ele não fazer é uma pena, né? Porque ele vai estar dando espaço para outro tomar a iniciativa, para outro fazer, porque você não vai ficar ali mais aceitando qualquer migalha. Você quer homem que te valoriza, que te respeita,
né? Que sabe a mulher incrível que você é. Então, primeiro, faça essa cura com você, né? Que você comece a se enxergar como uma pessoa de valor, que você comece a restaurar sua autoestima, que você comece a tratar suas feridas emocionais, para que você não fique atraindo o mesmo tipo de relacionamento, onde você se sente rejeitada, abandonada, traída, humilhada, sabe? Então, só que essa cura precisa começar de dentro para fora. Porque quando você começa a transformar dentro, você muda o tipo de pessoa que se aproxima de você, você muda o tipo de relação que tem. Não é sobre o outro tá sendo só espelho do que muitas vezes você carrega aí dentro, né? Pode ter, olhe pra sua vida e comece a lembrar das vezes que você não se sentiu bonita, você já saiu de casa com uma sensação ruim. Percebe se você não interpretou fora tudo com essa sensação, com essa ferida emocional. Perceba. Agora, no dia que você se sentiu bonita, que você se sentiu maravilhosa, perceba como os outros te trataram diferente. É muito sobre a partir de nós, a partir do que a gente está emanando. As pessoas, elas devolvem isso, né? Então, tenha coragem de fazer esse movimento, tenha coragem de mergulhar no seu poço, porque é ali que você vai encontrar cura, tá bom? E se precisar de ajuda para mergulhar junto, né? Você não precisa passar por esse processo sozinha, para ter alguém para te ajudar a tirar desse lugar, conte comigo, né? Hoje eu trabalho com mentorias. O que é uma mentora, Camila? Mentora é alguém que já passou por toda essa jornada e que buscou muito aprender com ela, buscou muito não só aprender na teoria, mas vivenciou na prática e agora tá aqui, né, buscando conduzir outras mulheres nessa jornada. Então esse é o papel de uma mentora, de dar a mão, de conduzir, de ajudar com que elas saiam desse lugar, né, e que elas atinjam esse estado de mais segurança, de mais plenitude, de estar bem com elas mesmas, né, e com certeza atrair aí um relacionamento saudável, um relacionamento feliz de verdade. Então esse é o meu propósito. Quem quiser depois saber mais sobre os meus atendimentos, minha mentoria, tem uma comunidade também para mulheres chamada Mulheres Raras, que são mulheres que estão buscando se lapidar, buscando crescer, evoluir, amadurecer, né? Porque não é só sobre o outro, é sobre muito quem a gente está se tornando na jornada, né? E quem a gente está se tornando na jornada é o que faz total diferença no tipo de pessoa, no tipo de relação que a gente vai ter, tá bom? Então contem comigo. Depois, para mais informações sobre o meu trabalho, é só ir no link da minha bio, no meu perfil, ou mandar mensagem no direct, ou quem tá vendo gravada, fica aqui na descrição do vídeo também, né? E depois compartilha essa live com mais mulheres. Quem chegou agora no final, depois assista desde o começo, que tem muita informação bacana. Falei muito sobre como sair do fundo do poço, o que eu preciso olhar nesse fundo do poço, parar de fugir das minhas dores, parar de fugir dos meus sentimentos e ter a coragem de mergulhar neles para ser livre de verdade, né? Então, obrigada pela participação de todas e depois vai ficar salvo no meu perfil. Quem não me segue, já aproveita para me seguir e até a próxima.